tema escolhido de hoje é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que é o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, temos o capítulo 1 e 2, que a gente começa a entender um pouquinho mais sobre as lições, né, que Cristo vem nos trazer. E no terceiro capítulo ele vai falar das diversas moradas que temos para habitar. E o mais interessante disso tudo é como Jesus sempre vai nos trazendo conhecimento e também vai sempre nos mostrando o caminho. Eu vou pegar o celular porque a minha memória não é muito boa, mas para ele me auxiliar aqui e a gente lê. Mas desde o começo da humanidade, nós olhamos para o universo e nos perguntamos: por que existem tantos planetas? Será que é a Terra que gira em torno do Sol ou o Sol que gira em torno da Terra? A Terra é plana, é redonda, é quadrada? Estamos sozinhos? Existe vida inteligente em algum lugar? Algumas dessas perguntas a ciência já nos respondeu. A gente sabemos que a Terra é redonda, que a gente gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da gente, e também que existem infinitos planetas no universo. Do universo geral que a gente vê, quando a gente olha lá o céu estrelado, a gente consegue ver só apenas 5% dele. O restante do universo a gente não consegue ver, não é visível. E eu fui pesquisar, os cientistas hoje já falaram pra gente, estima-se mais ou menos sextilhões de planetas existentes. Eu não sei nem que número é esse, é muito grande para a gente contabilizar. E eu volto à pergunta: será mesmo que a gente tem que olhar e pensar que somos sozinhos no universo? Que não existe vida em mais nenhum lugar? Que Deus, em sua enorme sabedoria, criou a gente, esse planeta, e tudo o resto só de enfeite, para que a gente saia à noite e veja um dia estrelado, uma noite estrelada, por exemplo. Seria muito desperdício. Seria muito desperdício. E como Deus, como a gente sabe no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é justo e bom o tempo todo, e ele é perfeito, ele não faria nada se fosse supérfluo, nada como desperdício. Então, existe um motivo para existir tantos planetas ao nosso redor. E a gente vai entender um pouquinho melhor hoje, com a ajuda do Espiritismo e com as ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, a gente entra no tema de hoje. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, eu sempre gosto de voltar na série do assunto e a gente conversar sobre ele. No capítulo 3, a gente tem uma passagem que Jesus está... É uma passagem que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. E Jesus começa assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vou teria dito, pois me vou para que vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vos aí estáis. Evangelho de São João, capítulo 14, itens 1 a 3. Então Jesus já está dizendo para a gente, naquela época ele já falava da multiplicidade das existências e de vários planetas. Existem várias moradas da casa do Pai. E a casa do Pai é o universo que Deus construiu e fez para a gente. Então a gente já começa a entender um pouquinho o porquê de tantos planetas. Porque se são moradas para nós, que somos criados simples e ignorantes, lá no princípio, e temos a pretensão de chegar à perfeição, temos que trilhar o caminho. E para trilhar o caminho, a gente vai evoluindo conforme vai passando. Então a gente precisa de vários lugares, também com diversas evoluções, para poder experimentar as experiências dali e assim conseguir progredir. Então por isso que existem vários planetas. Não é só um enfeite ou desperdício de Deus, mas lugares aonde nós, humanidade, podemos ir e aprender, experimentar a matéria, evoluir e assim chegar à perfeição. Certo? E Jesus começa falando aqui: não turbe o vosso coração.
Não se preocupa, calma, está tudo bem. Eu estou trazendo para vocês os ensinamentos. Eu estou trazendo para vocês o caminho. Eu vou mostrar como vai ser. Vai ser processo a processo até vocês chegarem à perfeição. Então não precisa ficar preocupado, nervosos ou ansiosos. Vai ser tudo no seu momento. Jesus já prepara isso para a gente. E o mais legal, então, é a gente entender que nós, como espíritos, temos vários graus de evolução moral e intelectual. A gente sabe isso, e na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, temos a escala espírita, né? Que é onde Kardec nos mostra, né? A escala espiritual, onde Kardec nos mostra os 10 níveis de espíritos, né? Desde os menores até espírito puro, que é um caminho que a gente quer chegar um dia, onde Jesus, que é o único que passou pela Terra como espírito puro, nos mostrou como ele agia, como ele falava, como ele se portava e como ele passou e disseminou o amor, a compreensão, a caridade para com todos, certo? Então, Kardec, para nos ajudar a entender como o Espiritismo é a chave para entender o Evangelho, traz no capítulo 3 um pouco dessa classificação. Então, existem diversos mundos, ok? Mas como que eu posso entendê-los? Como que a gente consegue classificá-los? E Kardec classifica da seguinte forma: ele cria 5 principais grupos. Existe só essas 5 denominações? Não, são grupos gerais, vamos dizer assim, para ajudar a gente didaticamente a entender. E a gente vai passar cada um deles de forma bem rápida hoje. Então, o primeiro que a gente tem é o mundo dos primitivos. Nesses mundos primitivos, onde começam as primeiras existências da vida humana. Espíritos ainda no início da jornada, instintos, o que predomina nesses mundos. Instintos, violências, necessidades materiais, pouca moralidade e desenvolvimento inicial. Olha que interessante, a gente já passou por um momento desse aqui na Terra, não passou? Lá na época, na pré-história, na época das cavernas, onde o homem só sabia a força, só entendia pela olho por olho, dente por dente. Era meu, eu quero, eu pego, eu me rendo às tentações, eu faço só aquilo para sobreviver. Esse é um mundo primitivo, onde a gente já passou por esse estágio, que é inicial, é as primeiras encarnações, é os primeiros contatos com a matéria, é um mundo mais rústico, mais duro, mais difícil de se viver, certo? E temos um segundo mundo aqui que Kardec vem nos apresentando, que é o mundo de provas e expiações. Esse em especial todo mundo conhece, porque é o nosso, é onde a gente está no momento, é onde é nosso grau evolutivo, chegamos até então. Mundos de provas e expiações, onde como a Terra, né, onde predominam as dificuldades, as provas e as imperfeições. Então, a maioria dos espíritos que estão aqui são imperfeitos, mas já conscientes do bem e do mal. A gente já sabe quando a gente está fazendo algo mal, a gente já entende que aquilo não é legal. Ou quando a gente está fazendo algo verdadeiramente bom, a gente também tem esse indício de, nossa, isso aqui é legal, o que a gente fez foi importante, foi válido para alguém. Então, a gente já tem o conhecimento do bem e do mal. Ainda vacilantes, uma hora a gente faz o bem, uma hora a gente faz o mal, ainda indeciso se a gente vai para um lado ou para o outro, mas já conseguimos reconhecer. Também temos muitos sofrimentos, conflitos, provas, expiações, egoísmos, processos e aqui é para aprendizagem e reparação. Então a gente está aqui para aprender a reparar. Legal? Mais para frente da palestra eu vou aprofundar um pouquinho mais para a gente entender o que a gente está fazendo aqui e como a gente vai passar para o próximo nível, porque aliás já estou adiantando, os mundos evoluem, então eles não ficam parados num só, como eu mostrei aqui, a Terra já teve primitiva, agora está em provas e expiações, e logo, se Deus quiser, vamos estar num mundo de regeneração. Eu falo logo, mas o meu logo eu acredito que não seja tão logo assim, mas estamos em vias. O logo de Deus é mais demorado do que o nosso
nosso Exato, o que o nosso logo, né? Então, assim, estamos nesse processo e um dia chegaremos à regeneração. Aliás, que é o próximo planeta. Então, mundos de regeneração. Nesse terceira forma de planeta, né? Nesse terceiro ranking, vamos dizer assim, onde o bem começa a predominar o mal. Diferente daqui, onde a maioria ela busca o mal, nos mundos de regeneração, a maioria busca o bem. Então o bem começa a prevalecer. Onde existem espíritos em transição moral e o bem começa a predominar. Temos menos egoísmo e mais fraternidade crescente. E ele, nesse momento, ele está em preparação para habitar os mundos felizes. No mundo de regeneração, por exemplo, a gente pode ver no decorrer do capítulo 3, a gente entende que a humanidade começa a se ajudar mutuamente. Para essa questão de conflito ou de vontade de ser melhor do que o outro, ou de superar o outro. Mas a gente começa a entender que nós, como humanidade, devemos nos ajudar, nos auxiliar. É onde o orgulho e o egoísmo já diminuiu a um certo ponto, que a gente consegue olhar todos os irmãos em pé de igualdade. Quer dizer que vai zerar o mal e vai acabar? Não, mas vai ser muito menor do que é aqui hoje, certo? E temos um quarto mundo, onde é mundos felizes, né? Onde o espírito já vive em condições superiores. Esse planeta, né? Eles são de espíritos moralmente superiores, onde tem predominância de harmonia, justiça, fraternidade, ausência das grandes paixões inferiores. Essas grandes paixões é aquilo que a gente já sabe: orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, tentação, ou o que a gente pode chamar dessas paixões, né? Vícios, né? O ódio, a cobiça, tudo isso não existe nesses mundos. E por último, mundos celestes ou divinos, onde estão destinados para espíritos purificados. Esses mundos têm espíritos já purificados, onde há amor, sabedoria, serviço, ausência de paixões inferiores e uma vida espiritual elevada. Esse planeta é o melhor para se viver, vamos dizer assim. E a gente, pelo que a gente viu, a gente está bem no comecinho da escala. Estamos ainda em provas e expiações. E é um longo caminho até chegar em mundos felizes, né? Até chegar em mundos celestes ou divinos. Então, que vem a pergunta: se os mundos evoluem, como que eles evoluem? A partir de que métrica a gente pode passar de um mundo para outro? E isso acontece porque a evolução do mundo se dá Opa, me fugiu aqui da cabeça só um minutinho. Pela equação, né, Isso. Pela média, isso, lembrei, pela média moral dos seus habitantes. Então, quanto mais nós, habitantes da Terra, evoluímos, mais o nosso planeta evolui. A evolução é tanto moral quanto inteligente, como da inteligência. Porque se a gente não evolui a inteligência, a gente não evolui a moral. A gente já aprendeu isso também, acho que em outras palestras, e a gente já sabe que existem dois pilares para a gente evoluir, para a gente progredir: a moral e a inteligência. E ambos precisam caminhar juntos para a gente poder evoluir. Então, o mundo evolui com a média dos seus habitantes. Como a gente está aqui no mundo de provas e expiações, a gente consegue entender, a gente consegue viver e vivenciar várias situações, vicissitudes da vida, dificuldades, dores. A gente está num mundo onde a carne, né, é muito tensa, muito pesada, então sofremos com doenças, com cansaços, com irritações. A gente também vê um mundo onde predomina o mal, onde muitas pessoas querem nos ferir, nos machucar, onde passamos por necessidades. E a gente olha toda essa situação e para e pensa: nossa,
e mundo ruim. Mas também tem um lado bom. Tem pessoas querendo ajudar, tem pessoas que dedicam a vida aos outros, a verdadeira caridade, a verdadeira ajuda ao próximo, ao cuidado do bem. Então existe também esse contraponto. E o mais importante para a gente entender é como a gente olha essas vicissitudes, essas situações que acontecem na nossa vida. Porque se a gente está num mundo de provas e expiações, onde a gente está aqui para aprender e evoluir, a gente tem que aprender de alguma forma. E esses problemas, essas situações, são para que a gente aprenda, que a gente progrida. Não é porque Deus deixa que a gente passe por situações difíceis, porque Deus, como soberanamente bom e justo, não deixaria um filho em situação ruim. Nós aqui, imperfeitos ainda que somos, se temos um filho, a gente quer dar o melhor para ele, a gente quer cuidar dele da melhor forma, quer dar a melhor roupa, a melhor comida, a melhor casa, a melhor tudo, o máximo de amor. Será que Deus em sua perfeição não queria isso para a gente também? Ou Ele nos faria sofrer porque Ele gosta? Não faz sentido. No Deus que a gente acredita, que no item 1 do Evangelho, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos fala que é causa primária, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom o tempo todo. Então não poderia caber esses sofrimentos. Então logo a gente entende que essas coisas que acontecem são para que a gente aprenda. E será que a gente vem aprendendo com as situações que acontecem? Será que a gente aprende logo que a gente vê uma situação e entende que aquilo é para a gente evoluir? Aquela pessoa no trabalho que te tira do sério, aquele relacionamento que não dá certo, aquelas situações de pobreza ou de vícios na família ou de brigas, de amargor. A gente está num momento de eleições, e eu não vou falar de política aqui, mas vivemos tempos onde as pessoas se dividem. Pais não olham para os filhos, filhos não olham para os pais por questões políticas. Gente, onde já se viu isso? Será que a gente consegue olhar essas situações difíceis, porque são difíceis, mas aprendendo com elas? E Jesus vem nos trazer isso. Se a gente muda o nosso ponto de vista e deixa de olhar essas vicissitudes, esses problemas, apenas como problemas, apenas como, Deus está me punindo, e passa a olhar, olha que oportunidade que eu tenho agora de evoluir, olha como eu posso evoluir a partir disso, e colher mais frutos morais, né? Mais frutos espirituais daquela situação, não só o aqui e o agora, né? Como a gente vive muito e vê muitos por aí, achando que aqui é o lugar, aqui é o ponto central da existência, mas não, é só uma passagem, é transitório. Até o planeta, pela lei de progresso, vai evoluir e vai chegar a planeta de regeneração, onde aqueles que não quiseram mudar, porque, pasmem, Deus é tão bom que deixa a gente por livre-arbítrio decidir se a gente quer progredir, se a gente quer mudar, se a gente quer aprender, ou se não, se queremos ficar estagnados, ou se queremos fazer o mal. Deus dá essa oportunidade para a gente escolher. E a lei de progresso existe por isso mesmo. Tudo tende a progredir, a evoluir, a se transformar. Se a gente está em ressonância com isso, vamos acompanhar a transformação. Se a gente não está, a gente vai ser convidado a ir para um outro planeta de provas e expiações que talvez seja melhor para que a gente se adapte e progrida. Não por punição, logicamente, mas por readequação, por refazimento, né? Porque não tem como a gente aprender algo maior se a gente ainda não aprendeu o básico. Então, se aqui não cabe, a gente tem que voltar um passinho atrás. Beleza? Então, entendemos um pouquinho de como é o nosso planeta, como estamos nessa situação atual. Agora, aqui. E o legal é isso que eu falei agora há pouco sobre a questão de não estarmos presos ao mundo.
Não é porque estamos aqui agora, nessa existência no mundo de provas e expiações, quer dizer que no próximo reencarnação nós temos que voltar no mundo de provas e expiações. Pode ser que a gente já nos regeneramos, já olhamos para dentro, fizemos a reforma íntima, já entendemos os erros, já controlamos o orgulho, o egoísmo, a vaidade, já nos transformamos internamente, já estamos em ressonância com Deus. Já conseguimos entender as palavras de Jesus da forma que elas devem ser entendidas. E nesse caso, a gente tem que voltar para cá? Não. A gente pode progredir. A gente pode alcançar voos mais longos, mais altos, né? Se a gente aproveitar bem a existência, quem sabe a gente vai para um outro planeta de regeneração, que já está em regeneração, já está regenerado, e assim a gente vai ter experiências novas, que vão nos ensinar novas lições, porque aqui na Terra já aprendemos todas. Sei que é o quadro de todo mundo aqui, né? Eu ainda acho que eu vou ter que voltar no provas e expiações, porque ainda tem muita coisa para aprender, mas a gente poderia dar esse passo. E o importante é a gente prestar atenção nisso. Se a gente progride, a gente ganha a possibilidade de alcançar novos lugares, novos ares. Logicamente que a gente está ajudando a Terra, a gente está aqui na Terra, e a gente quer fazer esse movimento. Mas, se a gente já adiantou e a Terra não adiantou ainda, a gente tem um lugar para ir, outro planeta, por exemplo, que esteja em regeneração. Então, por isso essa quantidade de planetas, porque existem espíritos em diversas etapas, em diversos momentos da evolução. Então, eu preciso de diversos planetas, onde esses diversos espíritos possam aprender, possam evoluir. Porque, afinal, estamos encarnados, estamos aqui para aprender e evoluir. Simples assim. Questão 132 do Livro dos Espíritos, o motivo da reencarnação, para que a gente possa progredir e tomar o nosso lugar na obra divina. E o que será que é tomar esse lugar na obra divina, hein? Será que é fazer como Jesus, que veio nos auxiliar, e no momento quando a gente chegar a espíritos puros, temos a força moral de poder auxiliar outros espíritos que estão na jornada ainda? Eu acredito que sim, mas fica uma pergunta para pensamento, vamos dizer assim, certo? Então, eu acho que o que a gente tem que refletir mais ainda nessa noite de hoje é em que estágio estão os nossos corações. Será que nós ainda estamos no mundo primitivo, onde a gente acha que a força, o que é meu, me pertence, tem que ser meu, é maior do que tudo? Onde o olho por olho, o dente por dente ainda é válido? Ou a gente já começou a entender que existem nuances, a gente pode fazer o bem, a gente ainda vacila um pouco e faz o mal, fala mal de alguém. Uma frase que eu escuto e me impacta muito, né? Eu perdoei, mas Deus vai dar a lição que ele merece. Não faz sentido, então não perdoa, né? A gente está desejando mal para uma pessoa. Então, qual o momento em que a gente está? Ou a gente já está regenerado, pensando no bem, pensando no como a gente pode ajudar, pode auxiliar, pode fazer ao nosso redor, e eu falo ao redor curtinho, não é o planeta todo, estou falando curtinho, os nossos familiares, nossos amigos mais próximos, nossos colegas de trabalho. O que eu estou fazendo para essas pessoas que me circundam? O bem? Estou propagando o amor? A caridade? Ou não? Nós, aqui, podemos ser pessoas regeneradas no mundo de provas e expiações, onde a gente já está galgando passos para um mundo melhor. Ou ser uma pessoa de provas e expiações no mundo regenerado, onde na sua próxima existência você não vai poder estar mais nesse mundo, porque você não faz mais parte dele. O que a gente está cultivando? O que a gente está buscando? Então, o ponto principal dessa noite, desse entendimento de o porquê de tantos planetas, o porquê dessa pluralidade,
é pra gente sempre lembrar que temos que evoluir moralmente. Os planetas evoluem pela média dos seus habitantes. A Terra está evoluindo? Sim, porque muitos estão nessa busca do bem. E a gente vai fazer parte disso ou não? Aí é escolha de cada um. Mas espero muito que todos nós podemos continuar na seara do Cristo, nesse caminho reto que Ele vem nos trazendo. Como Ele falou, acredita em mim, eu estou te trazendo ensinamento, está tudo bem, se acalma, só segue aqui que vai dar certo. E o Espiritismo vem para que a gente possa entender isso mais claramente, sem que Jesus teve que falar por parábolas, de forma figurada, e o Espiritismo vem trazer para a realidade, para o nosso dia a dia. Tudo bem? Isso é a nossa palestra de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acho que o ponto principal é a gente refletir mesmo de como nós estamos agindo e se a gente está querendo um mundo regenerado e nos regenerando ou não. Mais isso mesmo. Obrigado, viu, pessoal?